Eu preparei uma apresentação só para conduzir essa reunião de forma mais objetiva. Deixa eu compartilhar ela. Claro. Compartilhando? Sim, Opa, vamos lá então. Só para melhorar aqui a qualidade da internet, eu vou desligar minha câmera. Então, começando. Então, bom dia a todos. Bem-vindos a essa reunião extraordinária que hoje tem dois objetivos bem específicos, que é a aprovação da Câmara Temática de Transporte Público e a aprovação do pleno inicial. muito bem. Tentar mudar aqui, peraí. Opa, não tá. Ah, mudou. Vamos lá. Então, quais os objetivos desse encontro? É apresentar a proposta da nova Câmara, explicar a função de uma Câmara temática e realizar as aprovações. Então, a criação dessa Câmara temática precisa ser aprovada pelo CMTT, porque ela passa a integrar o próprio Conselho. Essa aprovação é a que formaliza a sua existência dentro de uma estrutura. Para deixar mais claro, o que é uma Câmara temática? A Câmara temática é um espaço do Conselho para aprofundar temas específicos, então de forma mais técnica e detalhada. Ela complementa o CMTT, mas não o substitui. Então, qual a diferença dela para uma reunião ordinária, para o plenário? O CMTT tem uma visão mais geral, mais ampla, são temas mais que seja de interesse de todos os modais, todos os segmentos. E a Câmara Temática tem um foco mais foco e aprofundamento. Ela é mais técnica. Quais as câmaras temáticas existentes hoje no CMTT? Bicicleta, mobilidade a pé, motocicleta, táxi e transporte escolar. E hoje criando a Câmara Temática de Transporte Público, se for aceita por vocês, com foco no transporte por ônibus municipal. Então, essas câmaras, as primeiras, foram criadas na criação do Conselho, 2014, e depois de muitos anos, dando início a mais uma Câmara. Os objetivos: contribuir para o aprimoramento das políticas públicas de transporte por ônibus, qualificar o debate técnico no âmbito do CMTT, ampliar a participação social nas discussões de mobilidade e produzir recomendações e encaminhamentos ao Conselho e à gestão. Então, a Câmara contribui com análises, sugestões e recomendações para qualificar o trabalho do Conselho e da gestão. E o que será tratado nela? Visão geral. É a operação de sistema de ônibus, qualidade dos serviços prestados, acompanhamento de contratos e concessões, Planmob e projetos de mobilidade. Então, a ideia aqui é discutir o funcionamento real do sistema, sempre no sentido de acompanhar, analisar e propor melhorias. Abrindo um pouco cada um dos temas. Então, o que é a operação do sistema? É oferta e demanda de linhas, regularidade e desempenho operacional, funcionamento do sistema no dia a dia e a integração com outros modais. Então, a Câmara não define linhas ou trajetos. Esse é o papel do poder público, da Secretaria e da SPTrans. A Câmara acompanha, analisa e pode sugerir melhorias. 2, a qualidade do serviço. Tempo de espera, lotação dos veículos, conforto e acessibilidade e atendimento aos usuários. Então, o objetivo é trazer a percepção do usuário para subsidiar melhorias no sistema. 3, contratos e concessões, acompanhamento da execução dos contratos, análise da qualidade do serviço prestado e sugestões para aprimoramento.
Então, a Câmara não interfere nos contratos, mas pode acompanhar e apontar melhorias com base no que é observado. E, por fim, Planmob, projetos de mobilidade, conhecimento do Planmob e programa de metas, acompanhamento da execução dos projetos do programa de metas e medida de priorização do viário e implementação de infraestrutura. É um ponto importante dessa Câmara, que é acompanhar o que está sendo planejado para a cidade, como o Planmob, programa de metas, entendendo as diretrizes e a execução dos projetos. Qual o papel da Câmara? Em resumo, é um espaço técnico e participativo, instância consultiva e propositiva, produzir recomendações e subsidiar o CMTT e a gestão. Então, é importante reforçar. A Câmara não tem poder de decisão, ela é um espaço de participação e construção de propostas que apoiam o conselho de gestão. A Michelle entrou. Composição do pleno. Então, essa é só uma proposta para início dos trabalhos, para início dessa Câmara Temática. São 13 participantes da sociedade civil, operadores, 4 operadores de serviço de transporte, concessionárias de pontos, de concessionárias de terminais, 5 da SP Trans e da CT. Um total de 25 membros. Eu acho que mais que isso começa a ficar improdutivo. Começa a apresentar falas repetitivas, começa a ter. A gente não avança um número muito grande de pessoas numa câmara temática. Então, vamos lá. Sociedade civil. 5 representantes regionais, Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. 4 representantes do CMTT, pessoa com deficiência, idoso, movimentos sociais e movimento estudantil. E de defesa do consumidor, o IDEC, PROCON e outros órgãos relacionados à defesa do consumidor. Então, o objetivo é garantir diversidade e representatividade em todas as áreas da sociedade civil. Operadores do serviço de transporte e poder público. São 4 operadores do serviço de transporte, dos trabalhadores, sindicato ou associação, 3 dos grupos das concessionárias, estrutural, distribuição, articulação regional, uma das concessionárias dos pontos, uma das concessionárias dos terminais, 5 da SP-Trans, então são 4 diretorias mais o gabinete da presidência, e da CT. Como o Dalton falou, ele acompanhou todo o processo do terminal Aricanduva. É impossível você falar de trânsito sem falar de transporte e vice-versa. E as aprovações. O objetivo é justamente esse: a aprovação da criação da Câmara Temática do Transporte Público e a aprovação da composição inicial. Parando de compartilhar aqui. Opa! Querem fazer as considerações antes da aprovação? Vamos lá. Gilberto, até pedir apoio nessa parte importante da SP-Trans. Priscila, Edu e outros participantes. Vamos lá. Michele, essa dúvida tinha surgido ainda esses dias, assim, numa discussão do grupo. Não é a mesma concessionária que está fazendo os pontos e os terminais? Então, eu tinha até colocado junto, o Edu comentou que não, que são dois diferentes que... Pri, você sabe? Pois é, Foi até você uma faz sugestão uma do Edu, pesquisa isso, na separar os internet, dois. Eu não para sei mim te apareceu informar. como se hoje em dia estava tudo na mão de uma firma só. Tanto Então, os deixa eu terminais tentar esse quanto os contato. Eu tinha pontos. colocado juntos, ele falou, olha, são grupos diferentes que, inclusive, não tem o diálogo constante. Por isso é importante a representação dos dois. Mas eu tiro essa dúvida com ele e trago de volta até o fim da reunião. Mia, eu já estou Ok, também pedindo obrigado. aqui para a área responsável, tá? Ótimo, obrigada, Pri. Imagina. Rodrigo, Michele, oi. Ângelo, SP-Trans. Só para dar uma esclarecida, realmente os terminais são separados, tá? Porque tem a turma da região oeste, região sul, e agora recentemente foi licitado a região leste, e tirou fora o Parque Dom Pedro, porque é uma outra situação da remodelação do centro da cidade. Então, está separado mesmo, o Gilberto. Mas você só confirma depois, Michele, lá com o pessoal,
tranquilo, sem problema. Ângelo, obrigada pela ajuda. Obrigada pelo. Bom, acho que agora sou eu, né? Sim, Michele, Rodrigo. obrigado pela apresentação. Acho que é muito bom para a gente mergulhar sabendo exatamente qual o desenho, né? E onde se encaixa a câmera e como ela pode contribuir bastante, eu acho, num dos temas que é mais debatido assim pelo cidadão no dia a dia, que é a qualidade dos ônibus de São Paulo, que é o acesso e outros aspectos muito técnicos também que às vezes a galera, o usuário não sabe, mas que tem a ver com contrato, né? Que tem a ver com acompanhamento da política e o planejamento. Então acho que é bem legal. A iniciativa da Câmara é excelente, eu acho, e você fez uma apresentação super, assim, no ponto. Eu fiquei numa dúvida primeiro e depois um comentário. Então, primeiro eu Vamos queria lá. saber da minha dúvida e depois aí, com base nisso, eu faço comentário. No slide, eu acho, da composição, você tinha mostrado que são 13 da sociedade civil, Sim, e aí no seguinte eu contei 10 representantes dentre as regionais, 5, 4 que envolve movimentos, estudantes, pessoas com deficiência e algum outro grupo que eu não lembro, e um de defesa do consumidor. E aí eu dá 10. E aí eu queria entender então a diferença entre esses 10 e os 13 da sociedade civil. Rodrigo, eu vou até dar uma olhada. Porque a gente mexeu tanto nessa composição que realmente pode ter tido alguma. Até a Pri falou, dá 19, não dá 25. A gente foi mexendo nisso. Entendi. Nesses últimos ajustes, tá? Eu olho. Primeira observação que eu vou fazer e terminando eu compartilho com vocês já com a conta somatória correta, se Tá. tiver alguma falha. Não, é porque meu comentário vem justamente nesse Mas sentido, pode né? falar. Porque Mas isso a gente tinha refeito. Será que eu comi bola, deixei algum grupo de fora? Lembra, Pri? Você até falou, você que sugeriu dos 25, falou dos 25. Eram 5 das Deixa eu contar regiões, aqui. eram 4 é que eu do ia. CMTT. Diga, lindo, fala. Não, é que eu Desculpa, ia, enquanto você vê isso, eu ia comentar o seguinte, né? pode falar. Porque eu acho que as organizações da sociedade civil, e aí muito além aqui do Polis, ou além também do Matheus e da galera que tá junto, sabe? É, do Cidade a Pé. Eu acho que também as organizações da sociedade civil em geral têm sempre uma contribuição técnica muito importante, sabe? Para esses debates de Câmara Técnica, ainda mais do ponto de vista de aprofundamento de algumas questões que às vezes o poder público não está enxergando, ou não está conseguindo gerar dados sobre, e a gente tem sempre a possibilidade de subsidiar essas discussões de maneira bem significativa. E aí eu acho que isso pode deixar o debate menos rico do que ele poderia ser se tivesse uma vaga destinada às organizações da sociedade civil, sabe? Porque acho que nesse sentido a gente conseguiria subsidiar bastante tanto o Conselho quanto a própria Câmara, né? Que é esse espaço de aprofundamento. Então, queria trazer aqui para o plenário essa possibilidade da gente pensar uma vaga para as organizações da sociedade civil, antes da gente aprovar a composição. Sabe que a gente fez uma reunião com a comissão executiva e uma das sugestões do Leandro Chemelli, ele falou, não deixe engessado. Lógico, o idoso, a pessoa com deficiência, o movimento estudantil, sim. Mas os demais, deixa aberto para cadeiras do CMTT que tem um interesse, que é exatamente o que você está trazendo para nós. Pode ser uma ideia, então. Não sei se deixar para as organizações de sociedade civil ou deixar realmente 2 vagas para... O que que vocês acham? A gente pode até pensar nessa composição, dar uma semana para, mas é importante essa discussão. Eu acho muito importante isso que ele está colocando, Mi. Realmente, mas eu acho que a gente tem que amadurecer mais. Eu concordo com ele, né? Eu também. Mas eu acho que a gente tem que amadurecer um pouquinho mais, porque quando a gente fizer o exercício completo de tudo, de toda a representatividade, a gente vai fazer com que essa câmera ela venha funcionar como realmente um espaço permanente de diálogo. É isso que a gente precisa pensar, né? E essa permanência significa que a gente tem o máximo possível de pessoas que possam contribuir com
com essa política, vamos dizer, é a coordenação de uma política fragmentada, né? Vamos colocar dessa forma. E lógico que isso vai terminar colaborando muito com o que a gente está se propondo a fazer aqui nessa câmara temática do transporte coletivo. É claro que a gente não pode deixar de ver todas as outras propostas, que não sei se vai surgir aqui outras propostas, né? Para a gente poder fazer um fechamento no final. Acho que é isso. O São Rodrigo, pontos acho de que vista diferentes. Ele foi perfeito, não, sim. o Rodrigo colocou muito bem, mas vamos ter outros? Podemos acrescentar outros? Não que o Rodrigo vai ficar, essa proposta dele vai ficar de fora, mas acho que a gente tem que ver, tem que olhar os outros pontos de vista para a gente poder fazer o fechamento no final. Até não sei nem se, não necessariamente votar hoje, vamos colocar assim, mas amadurecer de fato o processo construtivo dessa Câmara, que é isso que a gente tem que fazer hoje, né? É um Sim, sim. amadurecimento para que ela fique num ponto onde a gente possa ter uma transparência nesse controle social. Quer dizer, nós estamos falando de reuniões abertas, né? De atas que a gente termina publicando. Quer dizer, quais serão esses indicadores de compartilhamento que nós vamos propor aqui nessa Câmara Temática? Acho que a direção é essa mesmo. Mas eu acho que a gente tem que ouvir as outras pessoas antes de simplesmente acrescentar mais um. Não Vamos lá, tô, então. viu, Não, Rodrigo? Não tô falando para você ficar de fora, não, pelo amor de Deus. Só tô querendo ouvir as outras pessoas para saber quais são os outros temas que podem ser abordados, quais são as outras propostas, né? Se é que tem, Vamos né? ouvir as Não outras sei. pessoas então, Dalton. Isso, perfeito. Lucas, Bom dia, pessoal. tá baixinho, Lucas. Fala mais baixo, mais próximo do. Deixa eu falar mais próximo. Agora sim? Agora sim. Sim. Bom, bom dia a todos e a todas. Acho que eu estou muito feliz da gente estar hoje fazendo essa votação. Acho que a Michelle lembra na nossa última gestão, acho que eu falei bastante sobre isso, né? Fico feliz também da Michelle ter feito esse trabalho. Eu parabenizo, né? Acho que a gente não estaria aqui hoje se não fosse o seu empenho também para isso acontecer. E acho que é um dia até histórico, né? A gente não tinha até hoje uma instância onde a gente pudesse discutir o transporte público, mesmo a gente tendo o maior sistema, um dos maiores sistemas de ônibus do mundo, né? Com o maior número de veículos e de usuários e de trabalhadores. Então, a gente não tinha essa instância, acho que isso é histórico. Então, acho que essa é minha primeira consideração. E a segunda é uma pergunta, na verdade, né? Vocês mencionaram, né, a composição, a Michelle até enviou para a gente previamente, né, como seria a composição da Câmara, e eu queria saber se essa composição será votada como da outra vez, né, como as composições da Executiva e tudo que a gente fez na nossa última reunião, e como que vai ser, né, se a gente fará mesmo isso hoje, né, se a gente já tem definido, né, só para Lucas, saber então, como vai ser esse processo. operadores de serviço de transporte é indicação. Nós vamos pedir, se vocês concordarem com essa composição, a gente pede para os responsáveis, para os órgãos responsáveis. CMTT é o que já existe. O que está em aberto são as 5 cadeiras das regionais, Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. E esse a gente tem que dar uma amadurecida realmente para, ou a gente marca uma reunião para fazer isso, para os interessados participarem. Essa é a única parte que ficou ainda pendente. Sim, eu poderia dar uma sugestão sobre isso, né? Claro que sim. Eu acho que, como as regionais, e eu vejo, né, pela participação dos conselheiros regionais no grupo, né, ali principalmente, estão bem mais próximos, né, do transporte, enfim, acho que muitos de nós, dos regionais, utilizamos o transporte público, e até por falta de uma cadeira do transporte público, a gente entra pelas regionais para discutir o transporte público. Talvez pensar em todos que quiserem participar ter um espaço reservado para poder falar sobre transporte, né? Daí é uma sugestão, não sei se os demais concordam, mas a gente pode debater isso. Pode sim. O que eu penso também, tem pessoas assim extremamente dedicadas ao transporte público que não participam do CMTT. Penso no Kaique, que esteve conosco nessas 2 gestões, que ele é um grande estudioso nessa área. O Rafael Drummond,
que é bastante empenhado também nesse assunto. Então, a gente poderia pensar em uma cadeira para o CMTT e uma cadeira, não sei, sugestão. Em uma cadeira para a sociedade civil realmente que não faz parte do pleno? O que vocês. Posso fazer Claro, uma fala aqui? Tudo bem? pode. Parei aqui para o caminho do trabalho. Eu até mandei lá no grupão, porque é aquilo, né? Não sei se eu posso estar falando bobeira ou não, mas eu trouxe como sugestão, e aí até o Drummond, até falei para ele, ele falou, vou entrar na reunião. Eu falei, vai que está sendo citado, pode entrar. E eu não vi na composição um representante dessa categoria ciclista. Voltando um pouquinho na fala que vocês tiveram no começo da reunião, da delícia da cidade de 15 minutos, né? Não só por isso, mas pela intenção da gente pensar na locomoção utilizando diversos modais. Então, a gente está falando de pessoas... Vou dar um exemplo, quando eu morava na Zona Leste, que eu vinha para Berrini e vinha usando 2 modais diferentes, e aí pensando em integração desses modais, né? Seja no metrô, seja dentro do ônibus, seja da gente ter bicicletários específicos em alguns pontos da cidade. Então, aqui eu deixo como sugestão também, se é interessante a gente considerar alguém dessa categoria, para que a gente possa pensar nessa cidade para facilitar também a locomoção utilizando modais diferentes. Vanessa, então, pegando a sua fala, e até a do Rodrigo, eu acho que volta muito para o que o Leandro sugeriu na comissão executiva. Porque o transporte público é um assunto transversal, que acaba atingindo todas as câmaras. Então, e realmente, deixar o engessado, o idoso, a pessoa com deficiência, o movimento estudantil, mas deixar 2 vagas para quem tem interesse, não fechar, deixar alguma cadeira voltada para quem tem interesse, não necessariamente de uma temática específica. Deixar aberto, né? Deixar em aberto. Para essas considerações. Tá bom, eu acho que Para não é interessante ampliar ser muito o fluida, número né? de Para não sim, deixar. sim. Exato. Porque é uma forma por ser transversal, todos participarem com diferentes pontos de vista. Mauro? Fechou sua voz, viu, Vanessa? Fechou seu microfone. Não, eu acho que ela Então, eu concluiu. terminei, tá certo. Ela Obrigada, acho que concluiu. eu concluí, tá certo. Eu vou mandar aqui o link para o Drummond que ele está querendo entrar. Peraí. Opa! Mauro, Oi, obrigado. Bom dia, gente. bom dia. Primeiro, eu acho ótimo a gente estar falando disso. Parabéns a Michele e Dalton que brigaram por isso. Michele conseguiu botar o negócio para frente. Para quem está nos últimos 1 ou 2 mandatos, talvez não tenha acompanhado, mas esse é um pleito antigo, né? A gente até teve a oportunidade de ouvir de um secretário falando que a prefeitura não ia criar esse conselho. Era uma reunião nossa do CMTT de alguns anos atrás. E eu acho ótimo que esse secretário tenha saído e que vocês tenham conseguido fazer, não só ele, como vários, né? Porque cada ano a gente tem um secretário novo e ninguém sabe mais o nome de quem é. Então, acho ótimo que a gente esteja aqui conseguindo. Eu entendi que, assim, nós estamos falando de um conselho, queria só confirmar. Então, assim, é um conselho consultivo, certo? Não deliberativo. Consultivo, Portanto, participativo, sim. em cima dessa questão que o pessoal está colocando, minha sugestão também é que o regulamento, né, que a gente seja muito aberto nisso, Michele, porque o ônibus, o transporte público é um pouco a cola de onde todos os meios chegam. Então, ciclista, cadeirante, pedestres em geral, né? Então, eu não sei se não devia até ter uma coisa que é rotativa. A gente pode deixar de um jeito que, assim, qualquer tema que for, sei lá, vai falar de bicicletário em estação, que isso seja comunicado no pleno. Mas aí o que eu queria falar é tomar um cuidado, que eu acho que a gente corre um risco quando a gente está no pleno do CMTT, que é quando tem uma discussão de ciclovia, isso está restrito à Câmara Temática, e aí a gente não fica sabendo do que acontece. Né? O pleno dificilmente tem. Eu acho, Michele, que esse é um papel que talvez você pudesse exercer, de colocar um tempinho, eu sei que a reunião do CMTT é maior e tudo mais, mas que seja pelo menos um informe de uma frase, 2, assim, ó, na Câmara Temática a gente decidiu que a área calma agora não são mais 3, são 53 na cidade, qualquer coisa assim, um dia a gente vai poder falar disso. Seria interessante se esses temas pudessem ser pelo menos tocados, e aí você fala, olha,
quando você fizer a chamada para a Câmara Temática de Transporte, que fale, olha, neste tema aqui, estamos sugerindo a participação, sei lá, de cadeirantes, porque vai ter pessoas, nós vamos estar falando de acesso, de acessibilidade nas Perfeito, estações, coisas assim. perfeito. O outro ponto, o último ponto, só eu queria colocar, é em relação à ausência do governo estadual. E aí, assim, quando a gente fala de transporte público, eu entendi que o foco é no ônibus, mas vamos lembrar, né, que a gente está numa cidade que tem metrô, que tem trem, que tem monotrilho, que tem, daqui a pouco vai ter qualquer outra coisa. Eu tenho a suspeita de que a gente deveria ter nessa Câmara Temática, mesmo que fosse um representante, uma vaga para alguém do Estado, que fosse obrigado aí, porque alguma hora vai estar falando de integração de transporte. Eu entendo até que deveria ter, o ideal na minha cabeça seria que tivesse, sim, representante da CPTM, do metrô, né, que pudesse falar em nome disso. Eu não gostaria da gente não poder falar desses temas, porque quando a gente fala de transporte público, se a gente fica só no ônibus, ainda mais o ônibus, perdendo passageiro para o metrô, como está perdendo, e perdendo passageiro para até Uber, né, eu tenho a impressão de que assim, a gente fica só com um pedacinho. Eu gostaria de sugerir que a gente tivesse pessoas do governo estadual, né, da área da Secretaria de Transportes, para falar também de outros modais de transporte. Mauro, obrigada. Então vamos lá. Primeiro, você destacou um ponto importante. Há tempos nós tentamos trazer essa Câmara Temática, então eu queria publicamente aqui agradecer muito a essa gestão atual, ao secretário Celso Caldeira, ao secretário adjunto Rafael Toniato e ao presidente Vitor Hugo por ter aceito, por ter entendido a importância da Câmara Temática de Transporte. Inclusive, o nosso adjunto, Rafael Toniato, ele sugeriu que a Câmara chamasse Câmara Temática de Transporte Público por ônibus municipal. A gente só encurtou um pouquinho o transporte público, mas a ideia é trabalharmos em cima de ônibus municipal. Sobre esse segundo ponto que você falou de compartilhar com outras câmaras, nós recebemos até um pedido da conselheira Aline. Ela falou: as atas são transcrições. A gente queria alguma coisa mais de entender rapidamente o que está acontecendo. E hoje de manhã nós estávamos conversando aqui internamente sobre fazer uma memória de reunião curta com encaminhamentos e publicar na página do CMTT. Até pedir ajuda para a Vivi, que trabalha conosco aqui, ela vai me ajudar nesse tema, nesse assunto, de usar, pegar essa transcrição, que ninguém vai ler 10 páginas depois de uma reunião, mas fazer uma memória curta de reunião que a resuma e destaque os principais encaminhamentos. E acho que é isso. Sim, você falou do Estado. A minha preocupação é só crescer muito a Câmara Temática, que ela deixa de ser produtiva. Qual que era o objetivo? Que nós conversamos bastante até essa semana com a Pri, com o Edu Castellani, de convidar pessoas por demanda. Então, para que ela não seja, não cresça demais, vamos falar de bilhete único? Convida quem trabalha com bilhete único. Vamos falar de transporte intermodal? A gente convida o metrô, convida a CPTM. Certamente, em toda reunião, eles participarão de alguma pauta, mas não ficarão com uma cadeira fixa. Tá, É uma legal, acho que sugestão, pode ser uma boa uma sugestão. saída. Porque a gente está até nem falamos de ônibus intermunicipal, né? Sim, Que MT, talvez esteja até não mais existe mais, né? ligação ainda, né? Que acho que talvez quando a gente for falar de bilhete único e coisas assim, talvez fosse até interessante. Mas eu entendi, acho que esse pode ser um bom jeito. O que é legal é se a gente tiver um pouco de flexibilidade para falar, ó, daqui a 6 reuniões você fala assim, nossa, precisamos ter um representante. Que o documento que cria essa ata permita isso. Acho que essa que é a flexibilidade que a gente poderia ter, né? Para nós está sendo assim, fizemos uma proposta inicial para que essa Câmara comece a andar. Aí ela vai sendo ajustada. Aí, com todas as necessidades, vão trocando, até que ela fique ideal e produtiva. Então, Alberto. Olá, Alberto, bom dia. Oi, bom dia, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Então, é justamente isso que o Mauro falou. Minha preocupação é mais a gente ficar debatendo o ônibus, né? Mas, para mim, é fundamental que, a partir pelo menos o metrô, fosse um assento Fixo. fixo, definido, né, como membro da Câmara, porque foi falado aqui inúmeras vezes, né, que transporte é integração de modais. Então, para mim, com
pelo menos com a retomada das obras que a gente espera que continue nos próximos governos, isso seja coordenado, porque às vezes você tem uma estação de metrô e a área do ônibus é super pequena e a gente sabe que é uma concentração super grande de pessoas, então fica uma coisa meio... Tudo bem, eu imagino que deve ter vários planos e estudos super bem feitos na hora que se define o local de uma estação de metrô, mas na minha avaliação, acho que pelo menos o metrô deveria fazer parte fixa, não esse assento avulso, porque avulso aí o pessoal não vai entrar, mas eu Não, acho que teria avulso que no ser... sentido assim, a pauta é relacionada Não, eu à entendi, estação de perdão, metrô? Chama o metrô. perdão. Eu pensei, o que nós discutimos muito, de não ampliar muito os assentos Eu fixos. fiquei meio surpreso também na hora que foi 25 pessoas, mas depois eu lembrei que são várias regiões pela cidade, tem suplentes e tudo mais, mas é só essa ponderação. Obrigado. Obrigada, Alberto. Matheus, nosso professor. Olá, bom dia. Consegue me Bom ouvir? dia. Perfeito, sim. Sim, eu fiz algumas anotações na outra tela, por isso que eu estou olhando para lá. Mas obrigado, Michele, por, como o senhor dizer, fazer essa câmera começar a andar, né? Eu imagino os elementos internos e esse pleito antigo, né? Como o Marco comentou. Então, se eu queria... Alô? Consegue me ouvir? Perfeito, tá Tá, eu correndo, tinha vamos caído lá. aqui momentaneamente. Não. Mas é isso, só registrar, né, esse agradecimento pelos avanços e encaminhamentos, né? Mas, de qualquer forma, eu preparei aqui alguns pontos. O primeiro deles com relação à composição da sociedade civil, né? Eu queria endossar o comentário de Vanessa, né, com relação a considerar uma cadeira das organizações da sociedade civil, e especificamente com relação à cadeira dos ciclistas e dos pedestres, tendo em vista esse potencial de integração modal. Eu entendo, né, que tem uma sobreposição com a Câmara Temática de Mobilidade a Pé e de ciclistas, né, mas esse enfoque específico na intermodalidade é uma coisa que, é isso, se o transporte público não começar a olhar para isso hoje, né, a gente vai perder cada vez mais e mais usuários, né, que são pedestres e ciclistas, né, a gente não vai conseguir, os motociclistas, os usuários do táxi, mesmo de automóveis, não são potenciais usuários de transporte público, mas os ciclistas e pedestres, sim. Então, esse é meu primeiro comentário. O segundo, com relação à composição do poder público, né? Eu não me recordo, eu não tirei um print das composições, então não tenho de cabeça, mas, se não me engano, não tem inclusão de algumas secretarias que eu acho que são muito chave, né? Que no caso aqui eu destaquei da minha cabeça, é claro, né? E queria consultar aqui os demais colegas, principalmente a SMU, né? A SMT, também eu não me lembro de ver algum nome de algo que é muito central, né? E a SM-Sub, né? E principalmente com relação a essas condições de calçadas, pontos de ônibus, que também acho fundamental, né? E tentando fazer tentando conciliar com algum comentário de colegas, né? Falando assim, puxar uma metrô, chamar CPTM, chamar MTU. Todas essas empresas, né, públicas, ou seja, as concessões, né, elas estão agregadas na STM, né, que é a Secretaria Estadual de Transporte Metropolitano, que Hoje está como talvez CEMIL, não tá? agregaria... A CEMIL acabou assumindo todas, acabou concentrando essas secretarias, não é? A parte de planejamento, não. Continua como tanto a STM. operação dos cartões top, por exemplo, é tudo na STM. Ela que Tá congrega, certo. enfim, é uma sugestão, obviamente, Não, né, Michele? sim, claro. Estou colocando aqui, né? Então, Não, englobaria a ideia essas é questões essa, a gente metropolitanas realmente de discutir. uma forma bastante eficiente, né? Por meio de uma cadeira só e de um servidor, uma servidora poderia ocupar. E o outro comentário, acho que congrega sociedade civil e poder público, tem a ver com a paridade de gênero, que eu acho que eu não poderia deixar de comentar, né? Da gente não perder isso do horizonte, né? Da gente, enfim, afinal de contas, cumprir com a legislação, né? E, de certa forma, e aí, meu último comentário, assim, tentando ser mais sucinto possível, né? Mas para a gente poder ouvir mais colegas aqui, né? Mas, de qualquer forma, pelo que eu me recordo, Michele, e me corrija se eu estiver enganado, os únicos representantes dessa gestão, né? Os únicos conselheiros dessa gestão que foram nomeados, né? São os representantes da sociedade civil, até onde eu consegui registrar. E eu tô sentindo falta até de saber quem são os operadores, né, os conselheiros dos operadores e do poder público que fazem parte dessa gestão, né, e que poderiam, por exemplo, potencialmente fazer parte dessa Câmara Temática, né. Então, esses são os 4 pontos que eu levantei. Espero que contribua para a gente fazer avançar essa Câmara Temática. Sim.
Matheus, pensando em secretarias, realmente, eu acho que a gente tem que ter alguém nosso, ter oficialmente alguém da Secretaria de Mobilidade e Transportes. Vamos implementar. Agora, das outras secretarias, todas são importantes. SP Obras, que cuida dos terminais, cuida. É por isso que eu acho complicado. Eu acho que eles deveriam ser chamados por demanda para que não cresça demais essa Câmara. Compreendo. Eu Mas você concordo na regula parte também, né? da Eu secretaria. entendo. Sim, sim, tem muitas. SP Obras diretamente. Eles que cuidam de terminais, eu acho que Posso, são várias secretarias que precisariam estar conosco, mas que fariam a Câmara, se tivesse uma cadeira fixa, cresceria demais. Diferente da SMT, realmente. Tem que ter alguém e vamos mudar isso. posso só complementar um Pode, pouquinho, Mi? claro, claro. Olha, sabe, eu acho a transversalidade, né? Ela sempre será muito importante, com toda certeza, e bem-vindo à Câmara Temática, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas ela tem que ser, ela tem que ser colaborativa com temas que estão sendo apresentados por eles mesmos, que vai ter espaço para isso. Claro, ampliando essa intermodalidade que você está colocando, Matheus, eu acho que isso é importante. Eu acho que o importante é que esse espaço aqui, ele cria uma governança contínua, porque acho que a proposta é essa governança contínua de tudo que está se propondo, né? Claro, e dar voz, né, a quem usa o sistema, porque eu acho que o grande desafio é esse, é dar voz a quem usa o sistema, mas assim, eu acho que é muito importante que a participação dos outros que você está propondo, acho que um pouquinho o Mauro falou também, é que eles venham como apresentando propostas para ser como uma colaboração mesmo na Câmara Temática. É isso que vai ser, é isso que vai dar importância a essa Câmara Temática, é isso que vai fazer com que essa Câmara Temática tenha relevância dentro do próprio Estado, muitas vezes, que provavelmente. Claro, tudo, aqui em São Paulo, tudo a gente integra, né? O metrô, o ônibus está chegando ao IVLP, quer dizer, o BRT, Aricanduva, o BRT, Radial Leste, quer dizer, essa integração entre o município e o Estado no transporte coletivo ela é muito importante. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para que os assuntos que nós vamos apresentar aqui, que serão apresentados, que serão abordados, eles não sejam menos importantes do que tudo que a gente está querendo propor. Só isso. É lógico que a gente não pode esquecer que a integração, a intermodalidade é muito significativa. E que em todos os momentos que eles surgirem, a gente pode estar colocando aqui, abordar o tema, e daqui surgiu surgiu uma sugestão, né, para que isso possa ser melhorado ou complementado. Então, acho que é nesse sentido que a gente precisa tomar cuidado com a criação da Câmara, porque ela não fique tão grande que a gente não consiga trazer os assuntos que realmente são importantes para a cidade de São Paulo. É isso. Acho que. Matheus, eu coloquei no regimento sobre a paridade de gênero, mas ainda que não tivesse colocado, como o CMTT está embaixo do decreto que o cria, o decreto fala sobre a paridade. Então, eu entendo que tudo que estiver sob esse guarda-chuva Ah, maravilha. tem que Obrigado por seguir a confirmar, paridade de Michele. gênero, É isso aí. tá? Moreirão. Moreirão vai falar, eu já sei, Oi? falar Oi, tá bom. sobre. Na verdade, o que você vai falar é sobre a sugestão tanto da Vanessa quanto do Rodrigo. Mandar. Não Endosse sei, esse. mas tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar, parabenizar o esforço, a organização e queria destacar algumas questõezinhas. Uma, desculpa, estão me ouvindo bem? Sim, Perfeito. Tá pronto. Então, eh, eu queria destacar o seguinte: as câmaras temáticas, nós sempre corremos um perigo, isso com vários, pelo exemplo de um monte de conselhos que têm câmaras, etc., que é o seguinte: elas são órgãos para aprofundamento e definições e considerações para contribuírem com o pleno do SEB, no caso do pleno do SEB, do Conselho. Porque o Conselho não tem como entrar a fundo necessário as diversas questões específicas. Então, essa memória, acho que é memória a palavra que você usou, Michel, das reuniões da Câmara Temática para o Conselho, inclusive com espaço para tirar dúvidas dos outros conselheiros,
para expor é fundamental. Se nós estamos criando um pequeno conselho paralelo. É isso aí. E deixamos o pleno assim para bater palmas, certo? Então, essa questão eu acho, foi levantada, eu acho fundamental. E falo isso, a gente ainda não teve, a não ser aquela reunião extraordinária para eleger de eleição, nós não tivemos ainda a reunião do pleno do CMTT, mas eu conheço outros conselhos e essa é uma guerra, eu diria, parece infinita, tá? Aí acaba porque tem esse problema. A segunda questão que eu queria colocar, eu já tinha falado até com a Michelle e com outros conselheiros, eu acho que nos tempos que vivemos, ter uma visão sobre o meio ambiente nessa Câmara é fundamental. Eu estou falando isso. A outra questão, nós temos esse dilema entre ficar gente demais ou um núcleo que não acabe ficando limitada a discussão. Como resolver isso, aí nós estamos discutindo. Outra questão que eu levantar aqui, nós levantamos foi levantado da questão da transversalidade, diversas secretarias, e foi citado inclusive a SMU, a CIURB, que alguém chamou de obras, que é a mesma coisa, etc. Eu gostaria de dizer o seguinte, o CMTT tem uma representação no CMPU que reúne tudo isso. Reúne o próprio Secretaria de Transportes, reúne a CIURB, reúne a SMSUB, etc. Então, eu acho que essas representações do CMTT nesses outros conselhos, elas têm uma importância especial nessa Câmara. Por quê? Eu, por exemplo, não me aventurei a querer participar da Câmara de bicicleta, pela simples razão de que eu uso bengala no ando de bicicleta. Até inventarem uma que permita. Agora, mas ando a pé. Limitadamente, mas ando a pé. Na medida em que as calçadas me permitem. Também tem isso, né? Eu ando bastante de ônibus. É ruim. Já me derrubaram 2 vezes dentro do ônibus, o motorista, do jeito de dirigir. É ruim, mas ando bastante de ônibus. E de metrô. E também acho o seguinte, em relação à questão do metrô, eu acho o seguinte, parabéns, no mínimo, além do problema da integração, além de que a construção de linhas de metrô altera as linhas de ônibus, porque cria novas conexões, no geral, o que já está feito ou está sendo programado, que as estações principais, ou até quase todas, do metrô, sejam também pontos de integração de terminais de ônibus. Tá? Então, eu acho que isso aí tem uma importância grande para essa discussão. E voltando à questão do CMPU, eu quero levantar uma discussão que a gente tem muito. Por exemplo, eu gostaria que quase todas as linhas de ônibus tivessem, aquelas principais fossem corredores e que as outras tivessem as faixas exclusivas, que não são corredores, são as do lado direito. Bom, mas tem um problema. Onde a gente coloca corredor de ônibus, o mercado imobiliário tem incentivos para construir prédios imensos, para, na prática, expulsar quem mora lá. E nós temos exemplo, eu tenho exemplo aqui pertinho de mim, da nova linha da Brasilândia. Entendeu? O pessoal que vai morar ali, pelo padrão econômico, não vai usar o metrô, vai usar carro. E quem seria o beneficiado do metrô teve que ir para longe, lugar que não tem metrô e ônibus é difícil. Certo? Tem o tal da gentrificação. Então, essa discussão, e aí tem a ver com eu falar da importância da representação no CM, por exemplo, nós precisamos dessa discussão. Já existe na Câmara Municipal, já existe uma discussão de projeto de lei de que certas infraestruturas que são importantes para não funcionarem ao contrário para a sociedade,
para não acontecer aquilo que as pessoas hoje já dizem, que antigamente a possibilidade de ter o metrô era uma bênção, hoje é uma maldição, para quem mora nas regiões onde vai ter estação de metrô, né? Os tais dos eixos de estruturação urbana. Então, já existe uma discussão de abrir exceções à definição dos eixos de estruturação urbana em certas infraestruturas que serão criadas. Então, eu acho que isso são discussões importantes, porque senão a gente, por exemplo, nós tivemos aqui sobre a questão lá agora esqueci o nome, da Zona Sul, é longe, eu não conheço. Moreirão, só tenta Para fechar para a encerrar, gente abrir sobre a os... questão de um corredor de ônibus, obras da pista, etc., e corredor de ônibus. Acabaram desistindo do corredor de ônibus, só uma faixa. E o pessoal está reivindicando. E a própria prefeitura falou do custo das desapropriações. Com o corredor de ônibus, as desapropriações seriam imensas. E quem iria morar lá seria gente que não usa ônibus. Os comércios de lá, as empresas de lá, iriam desaparecer. Então, todas essas discussões eu acho que são importantes. Por isso, eu estou recomendando que a representação no CMPU esteja presente nessa Câmara, porque aí a gente pode ter uma discussão mais integrada. Eu gostaria muito de ter um terminal de ônibus perto de mim, mas eu vou ser botado no olho da rua rapidinho. Esse problema. É isso. Vamos lá. Obrigada, Moreirão. Obrigada. Renan. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Vou tentar ser bem objetivo na minha fala. Eu sou totalmente contra ter outros representantes da sociedade civil, inclusive em qualquer outra câmara temática, não só essa nova. Eu acho que a gente trabalha de graça, a gente está disponível de graça, a gente tenta entender a cidade para trazer pontos relevantes, para contribuir com a discussão. E eu não quero que aconteça o que aconteceu novamente, na reunião referente à questão da tarifa, onde entraram diversas pessoas de diversas associações, de diversos representantes da sociedade civil, e onde nós, conselheiros, tivemos a nossa legitimidade questionada porque a gente não teve tempo da gente falar, porque outras pessoas ficaram entrando. Então, se outras associações e outros indivíduos dessa cidade, que são assim tão incríveis no que fazem e querem participar, eles têm que entrar em contato com a gente e pedir essas pautas. A gente foi eleito para isso. Se a gente permite que outras pessoas, outros representantes da sociedade civil entrem nas reuniões, a gente está deslegitimando o pequeno poder que a gente tem de estar aqui. Então, eu só gostaria de deixar isso bem claro, que essa é a minha posição, não sou a favor, e eu tenho certeza e total clareza de que tem muitos conselheiros aqui que têm total e completa capacidade técnica para levar os assuntos que outras pessoas da sociedade civil querem que a gente represente dentro dessas câmeras. Obrigado. É uma visão bem diferente, bacana. Realmente, vocês foram eleitos, têm condições totais de... Dalton, você está falando? Não. Não? Tô. Estava ouvindo aqui, Tô escutando. pensando alto. Tá. Não, bastante interessante a visão do Renan. Diferente, Muito foi... bom, muito bom. Vamos lá, Sandra. Bom dia, nossa, Bom um dia para a dia. história. Sim. Hoje realmente é um dia para a história, de tanto que a gente lutou, que a gente brigou, a gente falou, meu Deus, né? Então, é realmente um dia para ser comemorado, que essa Câmara realmente vai existir, que a gente vai conseguir dar um valor maior para o transporte público, uma discussão maior com os entes envolvidos no transporte público. Eu queria trazer aqui a sugestão que já foi dada, porque a gente tem os ônibus intermunicipais, esses ônibus intermunicipais que envolvem também a cidade. Então, esse transporte público que também vem, eu acho que precisa ser incorporado na comissão, né, na Câmara, porque interfere diretamente. E o modelo desses ônibus, que para nós, né, pessoas com deficiência, atinge bastante. E falar também da SMPED, que a gente já tinha falado, né? Talvez a gente tenha a SMPED dentro dessa Câmara, para a gente poder também ter um aval, né, de todas as nossas proposições. Eu vi que a Mirna entrou aqui,
A Mirna, ela é representante lá Ela é da SMPED. representante, a Mirna e o Zé Ela está Renato. Isso, ela está na SEMIPED, é uma pessoa com deficiência física, cadeirante, utiliza o transporte público, então ela também sofre bastante com tudo que está, né, dentro desse modal. Então é importante que a gente também traga essa representação para ajudar também. Concordo também com quem, esqueci o nome de quem falou anteriormente, acho que a gente não deve abrir demais, mas também não Foi o pode Renan. restringir. Foi o Renan. A gente não pode abrir demais, mas também não pode estar fechado demais, né? Então, ou que seja por demanda, ou que seja por mais que as pessoas realmente participem. E esta câmera vai atrair muita gente, eu tenho certeza, né? Muita gente vai se sentir atraída por participar, porque é o modal que mais gente frequenta, que mais gente utiliza dentro da cidade de São Paulo. Só queria de novo destacar o grande dia histórico que é hoje, né? Dá para colocar na história a criação da Câmara Temática de Transporte Público, que realmente a gente vem, acho que pelo menos há uns 5 anos, Muitos anos. a gente vem trabalhando para que essa Câmara realmente viesse, tá? Sabe que essa Muito obrigada, necessidade tá? começou, toda a movimentação, com o seu Hélio. Sinto falta dele aqui conosco. Isso, o seu Hélio também é. A Luciana também falou Luciana muito, eu também falei Trindade. muito, Sim, sim. eu também falei bastante. A gente precisa e precisava realmente desse espaço para a gente discutir somente o transporte público, né? Perfeito, Sandra. Numa condição mais própria, né? Desse modal. Mais exclusiva, Tá mais legal? focada para esse modal. Nesse Perfeito. modal, isso. Tá Obrigada, legal? Sam. Obrigada a vocês, obrigado mesmo e parabéns. Vamos lá, Obrigada. câmera. Vamos lá, vamos lá. Tô ansiosa Hernani, para ver ela funcionando. nós todos. Falou, tchau, tchau. Obrigada. E Hernani, Oi, bom dia a bom todos. dia. Eu, primeiramente, lógico, eu quero parabenizar, né, a criação, né, da Câmara Temática do Transporte Público. Eu fui sempre um dos defensores para a criação, só que, assim, eu vou bater numa tecla que há mais de 7 anos eu bato. E, assim, assim como a importância da criação da Câmara Temática do Transporte Público, é a Câmara Temática do Transporte Privado por aplicativos. É uma câmara de um transporte que você já tem mais de, praticamente aí chegando aos 12 anos, né? Aos 12 anos de operação aqui Desde na capital. 2014. E nós temos, e inclusive nós fizemos já apresentação no CMTT, conselheiros aprovaram a criação da Câmara lá em 2019 e não foi criada. E hoje, cada dia mais, nós temos a necessidade. Hoje, o transporte, né, privado de passageiros por aplicativo, ele tem o seu CBO próprio, é considerado uma profissão, então não tem mais o que questionar que é um transporte clandestino, nem pensar. Nós temos uma regulamentação hoje tramitando em Brasília, né, sobre a regulamentação dos trabalhadores. Nós temos tudo isso. E a importância dessa Câmara Temática é você trazer as discussões da cidade para melhorar esse modal de transporte, melhorar o trânsito e trazer ali propostas, pautas específicas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, claro. Você tem no aeroporto de Congonhas um trânsito ali terrível, que deve ser discutido não abertamente para ocupar o tempo do CMTT, mas trazer, por exemplo, a uma Câmara Temática para discussões para melhorar ali o embarque e desembarque de passageiros, o excesso de trânsito que ali se ocupa. Você tem em São Paulo, hoje, eventos todos os dias e eventos de grande porte. E um dos transportes que mais é usado para levar ou a pessoa ir embora desses eventos são o transporte privado por aplicativos. Então, tem que ser levado a pautas sobre rodoviárias, embarque e desembarque,
e isso há uma necessidade dentro de uma câmara temática. Isso acaba até sendo chato de tanto bater, mas eu vejo a necessidade dessa câmara para a mesma coisa, tirar os veículos da rua. Uma câmara trabalhada adequadamente, com proposta, com pautas eficientes, a cidade pode projetar meios de um carro de aplicativo, tirar 3 veículos privados de passageiros, né? Ali pessoas, né, que usam ele para trabalhar, por exemplo, e tirar o trânsito de cidade. Então, é uma coisa que eu venho trazendo já há muito tempo, mais de 7 anos, aqui para o CMTT, principalmente minhas participações como conselheiro, e eu não vejo isso. É uma grande vitória, exatamente, a criação da Câmara Temática do Transporte Público. Vai ser debatido a eficiência desse modal, a qualidade, que os passageiros possam ser cada dia mais contemplados. Mas, lembrando, a Câmara Temática do Transporte Privado de Passageiros por aplicativos é uma necessidade urgente da cidade. E eu não consigo compreender por que há tanta resistência da secretaria em criar essa Câmara. E eu faço até um desafio. Eu gostaria que a secretaria trouxesse aqui uma resposta para todos os conselheiros presentes no CMTT, o real motivo por que não cria. Ou se há um estudo, qual o estudo que tem? Vamos debater, vamos estudar profundamente essa criação e mostrar que essa necessidade é de urgência, é de importância e a cidade precisa dela, tá bom? Agradeço pela minha participação e deixar aí novamente essa tecla a cada dia ser batida, tá bom? Obrigada, Obrigado. Idanani. Então, nós já tínhamos discutido isso. A ideia era trazer os aplicativos para a bancada dos operadores de serviço de transporte. Nós estamos com 2, isso eu acabei esquecendo de falar para o Matheus, 2 estão fechadas já, a sociedade civil e governo. Eu vou encaminhar hoje para publicação. E a dos operadores de transporte é o próximo alvo aqui para nós conseguirmos trabalhar em cima disso. Essa primeira parte do ano, a gente ficou mais focado na criação dessa câmara temática. Vão agora trabalhar em cima das bancadas, da bancada, né? A única que não está pronta. E a ideia era justamente essa, colocar os aplicativos dentro dos operadores de transporte. É o que nós víamos mais pertinente. É um primeiro passo. E aí, Sim. depois pensarmos numa câmara temática. Nesse primeiro momento, a gente não tem intenção de criá-la. A ideia, nesse primeiro momento, é trabalhar em cima da bancada de operadores. E mais para frente, vamos amadurecer isso, sim. Da mesma forma que foi trabalhado todo esse tempo, o transporte público, vamos trabalhar em cima disso também. Tá bom? Obrigado, Michele. Obrigada a Obrigado, vocês. Tiago. Bom dia a todos, né? Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí, agradecer pela criação dessa câmara temática, né? Que, como todo mundo já disse, é um momento histórico aí. Eu estou entrando agora no CMT pela primeira vez, então eu sei que teve todo esse empenho, esse esforço aí nos últimos anos para poder ter a criação. Eu só quero fazer uma observação com relação à questão da STM, né? De você chamar entes metropolitanos para participar. Só para reforçar, já foi dito, né, pelos colegas, né, é importante assim, a STM é ela que estrutura o PITU, né, e o PITU que está em vigor agora é o PITU 2040, e se não me falha a memória, já estão estruturando o PITU 2050. Nossa. E sempre que se faz essa estruturação do PITU, se conversa com todas as prefeituras envolvidas naquela região metropolitana onde o PITU está sendo estruturado. Tiago, E só sempre para que deixar se todo mundo na implanta mesma página. PITU, Plano Integrado de integrado de Transporte transporte urbano, perdão, Urbano. desculpa. Não, para deixar todos na Perdão. mesma. Perfeito. Vamos lá. E sempre que se implanta uma linha nova de trem e metrô, né, você tem essa reorganização das linhas de ônibus que alimentam essas linhas, é o sistema tronco-alimentador. E sempre que altera essas linhas, você impacta na vida das pessoas diariamente. Então, eu acho que é importante ter alguém pensando numa governança metropolitana, embora não exista, né, hoje, pensar na participação. Não necessariamente, como a Michelle disse, precisa ter fixo, mas talvez por demanda, em algumas reuniões específicas, mas que é super importante ter essa participação, justamente
pelas questões que eu levantei aqui. Então, metrô, CPTM, poderia estar tudo concentrado na STM, inclusive as linhas que são concedidas, que hoje são representadas pela SPI, a representação se dá apenas na questão contratual, mas no planejamento das linhas continua ainda com a STM. Então, só para complementar e sugerir isso, tá? Obrigado. Obrigada, Tiago. E Gilberto, última fala aqui. Tá fechado, Oi, Gilberto. oi. Já abri, desculpa. Vamos lá. Não, Michele, como nós estamos falando de representatividade e tal, esse tipo de coisa, eu só queria lembrar uma coisa que foi discutida na reunião da executiva sobre a distribuição de tempos, né, que a gente tinha falado que muitas vezes as apresentações tomam tempo demais, as apresentações de vocês, né? Então, claro, a gente sendo um órgão consultivo acaba faltando tempo para todo mundo se colocar adequadamente, né? Durante as apresentações, né? E outra que nós tínhamos conversado em relação a isso seria, vamos dizer, a gente, para cada reunião, fazer um pequeno resuminho do que vai ser discutido, para quem está sendo convocado saber Sim. qual que é o tema, não Uhum. deixar de tal forma um pequeno resumo Do próprio convite, né? do próprio convite, né? Sim. Quer dizer, que passasse a ter para a gente tentar ter as reuniões com uma objetividade maior e com uma participação maior. Perfeito. Então, ó, fechando as falas, o que eu percebi de todos que trouxeram sugestões, que não existe uma unanimidade no pleno. Então, a gente podia dar uma semana para que todos trouxessem uma proposta, uma semaninha para a gente fechar o pleno. E importante, criação da Câmara Temática. Ela só existe com a aprovação de vocês. E eu acho que é até mais fácil fazer a pergunta inversa. Alguém não concorda com a criação? Então, oficialmente criada a Câmara Temática de Transporte Público por ônibus municipal. Aprovada, aprovada. Parabéns a todos. E com relação ao pleno, vamos dar uma semaninha, eu passo para todo o grupo, passo até no próprio o grupo dos que recebe os convites, e vocês me encaminham como sugestão que acharem. Então, tudo que foi trazido na reunião pode ser colocado nesse e-mail e a gente volta a aprovar isso. É o que eu acho, eu não cresceria muito essa composição. A gente pode até substituir, ou em vez de deixar duas cadeiras para colocar um PCD e um movimento estudantil. Tentar otimizar nesse sentido, mas não aumentando muito, para não gerar dificuldade de fala repetida, reuniões longas e pouco produtivas. Eu acho que a gente não deve exceder muito esses 25 participantes. Claro, deixar aberto para quem quiser participar, as reuniões são públicas, mas sem exceder muito. Oi, Matheus, pode falar. Aliás, 3 levantaram aqui. Eu acho que eu sou o último. É Só em verdade, respeito aos desculpa. colegas, vou Não, ficar por claro que último sim. aqui. É que eu não tinha olhado a listinha. Dalton, diga. Tá fechado, Dalton. Desculpa. Bom, primeiro, parabéns, né? A todos. Está criada aí a Câmara Temática de Transporte Sim, Coletivo, aprovada. batalha tão longa, né? Que a gente vem fazendo aí. E parabéns a Michele, que está começando e consolidando, vamos dizer, esse pleito, né? Mas é de todos nós. Mas acho que, assim, importante é que a gente precisa tratar essa Câmara Temática como um ecossistema. Na verdade, é isso. Você vê que são tantas transversalidades com intermodalidade, com integração, que isso, ela vira como se fosse um ecossistema mesmo, porque ela realmente é o que integra tudo, né? Integra a bicicleta, integra o transporte coletivo de massa, integra o transporte coletivo intermunicipal, quer dizer, todos os outros modais, eles terminam integrando com o transporte coletivo. Claro,
se a gente não tratar isso como um ecossistema, a gente corre o risco de ser apenas uma soma de linha de ônibus, que não é, né? O que não é. Então, eu concordo com você que ela não pode abrir muito, acho que tem que ser isso mesmo, acho que o passo inicial é esse mesmo, está muito bem, eu diria que está muito bem iniciado, né? E se a gente sentir necessidade, se o conselho, né, sentir necessidade que isso tem que ser ampliado por algum motivo, por algum dos lados aí, eu acho que não vejo motivo nenhum de não ampliar, se for realmente necessário, ou até trocar, talvez por conta Sim, da importância substituir. substituir por conta da importância do novo tema que está sendo proposto. Mas é isso. A gente precisa realmente agora estruturar tudo isso para que isso seja de fato efetivo e que o resultado, que os frutos colhidos dessa câmara sejam realmente a construção de um transporte público melhor. É isso. Transporte público municipal melhor, integrado a Perfeito. em todos os outros. É isso. Perfeito, Dalton. É destaque da transversalidade, né? É isso aí. Perfeito. Rafael Drummond. Bom dia, pessoal. Bom dia, Michele. Bom dia, Dalton. Yeah. Obrigado pela essa reunião. Eu estou aqui como observador, né? Sou, para quem ainda não me conhece, sou assessor da Renata Falzoni aqui na Câmara Municipal e a gente fez uma contribuição formal pela criação da Câmara Temática, então é uma vitória uma alegria grande dessa vitória, na verdade, da sociedade civil, que a gente está tentando também auxiliar nesse processo. O que eu ia pedir, Michele, como eu entrei depois na reunião, no meio da reunião, só revisar como é que vai ser esses próximos passos e, se possível, vocês também subirem o que forem decididos, né, de minuta inicial e da decisão final no próprio no processo SEI, que a gente fez a contribuição, para que a gente possa acompanhar por aqui, para que a gente não fique tendo que ficar pedindo o tempo todo para as pessoas compartilharem as coisas, até como forma de observação, né, de fiscalização, de Acompanhamento acompanhamento mesmo. aqui da Câmara, né? Então, como Claro. Poder Legislativo, para que a gente seja aí um observador, tá? Mas eu Rafael, agradeço muito, Michele, todo o esforço. Eu sei que é um processo longo e complexo, mas eu entendo que a gente pode chegar num bom caminho. então a ideia agora, criada a Câmara Temática, o primeiro documento desse processo SEI vai ser a própria ata de criação. A ideia é compartilhar com vocês a proposta de pleno inicial, para que vocês nos devolvam, dá uma semana, vai? Terminando a reunião hoje, eu já preparo um e-mail e caminho para vocês, pedindo as sugestões, o que foi trazido em formato de fala, que venha por escrito, e a gente tente fechar esse pleno com a concordância de todos. Acho que é isso. Dá início aos trabalhos mesmo. E esse processo SEI, a ideia é criá-lo em formato público para que todos acompanhem passo a passo. Se me Muito permite obrigado, complementar, Michele. então, Michele, Claro que sim, Matheus, a pode. proposta vai ao encontro da proposta do Rafael Drummond, né? Sim. Acho que eu fiquei só na dúvida de como é que vão ser os caminhamentos com relação à série de propostas, né, que foram encaminhadas hoje, e que eu acho muito difícil que alguns representantes aqui enviem por escrito por conta de limitações de tempo, né, como o próprio Renan comentou, né? Vários de nós também temos horários limitados e de uma forma voluntária participamos daqui, né? Então, se for possível, a equipe de vocês, Michele, eu sei que onera, mas eu acho que é importante pela participação, né? Fazer uma consolidação, uma síntese, né, das propostas que foram veiculadas aqui hoje, claro que com filtro, né, dessas conversas que foram feitas aqui hoje, né? Uma E memória a de minha reunião sugestão mesmo. é colocar isso não só no documento, no e-mail, né, que você mencionou que vai mandar, mas colocar essa próxima versão, né, desse regimento, né, da composição da Câmara, nesse documento, e que seja possível para nós, né, conselheiros, compartilharem por meio de comentários, né?
Com essa permissão, pelo menos no Google Docs, só para sugestões, né? De que dá para aprovar, desaprovar, né? Para ficar mais fácil de fazer esse controle, sem ser por cadeias de e-mails, né? Que muitas vezes não vão ao Acabam se enfoque, né? perdendo, Que é o sem documento em razão. si, né? E eu só queria comentar, assim, isso, se você tiver alguma dificuldade técnica e eu puder apoiar, pode contar comigo para isso. Vou precisar. Mas eu entendo que a prefeitura não use Google Drive, né? Seja Teams, né? Mas, enfim, isso é possível, é operacionalizável. Eu imagino que você também tenha pessoas na sua equipe que podem te ajudar, mas conte comigo. Eu só queria fazer mais um comentário com relação à questão metropolitana, né? O Lucas também comentou, né? E de que eu fiquei pensando, compartilhando com alguns colegas, né? De que é muito relevante essa questão metropolitana, né? Que a gente comentou isso na figura da STM, mas é do metrô, MTU, etc. É isso. O metrô até hoje só existe no município de São Paulo, né? Mas eu só acho que a gente deve ter um alerta para a gente não perder a questão municipal, né? Para a gente não perder isso. Não existem instâncias como o CMTT, né, na esfera estadual, então pode acabar perdendo o foco. As pessoas usam o CMTT para tratar de uma questão da MTU em Osasco, sabe? Por exemplo, estou falando de exemplos hipotéticos aqui, né? Mas pode não acontecer. perder esse tom municipal, mas entendendo que a intermodalidade com trilho, né, com o sistema de ônibus intermunicipal é super relevante para nós, né? Então, só um comentário, eu acho que não invalida nessa proposta de tentar metropolizar, né, tipo o CMTT, né? Mas sem perder essa ótica municipal, que afinal de contas é a instância a qual compete o CMTT, né? Mas eu acho que sem perder essa questão que é super relevante, né? Não dá para falar de mobilidade de São Paulo sem falar de metrô, CPTM, etc. Só levantando esse ponto de atenção mesmo. Matheus, isso é tão importante que estudos indicam que se todas as 10 estradas que chegam aqui na região metropolitana forem trocadas, ao invés de ter uma estrada pedagiada, por trilhos, 30% de todo o trânsito de São Paulo reduziria, porque as pessoas viriam de transporte coletivo e não de transportes individuais. Então, é lógico que é muito importante, é importantíssimo isso. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso pode invadir toda essa proposta que a gente tem para fazer do transporte coletivo municipal. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é importante. Aliás, minha vida inteira eu defendi essa história do trilho chegar em São Paulo e não essa massa de veículos que vem pelas rodovias aí. Mas, claro que é importante, eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que é isso. Então é isso. Declarar criada a Câmara Temática do Transporte Público, farei o e-mail, até resumindo o que foi a reunião de hoje e colocando um número de processo SEI, para a partir de agora colocar todos os documentos oficialmente lá, processo SEI público, que todos acessem, e vamos pensar no pleno. Tentar dar uma semana para que a gente feche esse pleno e já comece a primeira reunião. A partir daí, seguimos o calendário que está previsto, inclusive já publicado na nossa página, na página do CMTT. Mas, num primeiro momento, tem um pleno criado, um pleno inicial, para que a gente comece a sentir as reuniões e, a partir daí, mudando, se for necessário. Feito dessa forma? Combinado, Michele. Então, parabéns a Obrigada, todos. Uma conquista do grupo. A todos. Parabéns. Encerrada a reunião, estou encerrando a gravação. Parabéns ao grupo. Michele. Bom dia a todos. Parabéns, Boa equipe semana da a todos. CMT. Muito bom. Parabéns. Maravilha. Bom dia. Parabéns a todos, um forte abraço. Parabéns a todos, obrigado. Bom dia. Quando será a Parando a reunião?